Então hoje nós falaremos sobre como que a alimentação ela pode te ajudar a fazer atividade física no primeiro trimestre, tá? É, para quem está chegando aqui, sejam todas muito bem-vindas. Eu me chamo Amanda, eu sou personal de gestantes. Eu ajudo grávidas a controlarem o ganho de peso com uma prática segura de atividade física sem prejudicar o bebê. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente fala sobre prática segura, sobre não prejudicar o bebê, controlar o ganho de peso, nós precisamos tomar alguns cuidados durante a gestação. Então, eu tenho tido uma demanda muito grande de gestantes que não estão conseguindo treinar, que estão ali com muitos sintomas, náusea, indisposição. E por conta disso, eu resolvi chamar a Fernanda, que é nutricionista. Deixa eu ver se a Fê já está por aqui. Noite. Boa noite, Fê. Muito obrigada por aceitar esse convite para a gente falar de um tema que é super importante, né, entre as gestantes. Muito, imagina, eu que fico feliz sempre de ter a oportunidade de falar sobre esse assunto, que é a minha paixão também, né? Então, sempre quando a gente tem a oportunidade, principalmente com profissionais de educação física, eu fico muito, muito, muito feliz. Obrigada pelo convite. Imagina, é uma parceria muito gostosa, né? A gente fala que a equipe multi é essencial para fazer a gestação dar certo aí da melhor maneira. Exato, a gente vê que funciona, né? Uhum, com certeza. Fé, eu tava falando aqui para eles, que eu até te mandei, né? Eu falei, ó, eu tô tendo uma demanda muito grande, tem muita gestante comentando ali nos rios e mandando mensagem, falando, Amanda, eu não consigo nem levantar da cama, quanto mais fazer uma atividade física, né? Tem gente que só de tomar água vomita, qualquer coisa que come passa mal. Então, queria te agradecer por estar aqui para trazer uma luz pra gente sobre esse assunto, né? Mas é isso, eu queria que você comentasse um pouquinho com a gente o que que você vê mais no consultório sobre quais são esses sintomas mais comuns, se, né, o que que acontece na gestação, do porquê que esses sintomas acontecem e se é com todas as gestantes. E olha, eu escuto muito o mesmo discurso, né? E no meu caso, eu acho que ainda é pior, assim, né? Porque não é só o fato da grávida muitas vezes ter sintomas que são incapacitantes mesmo, né? Às vezes ela não dá conta de nem executar direito o próprio trabalho, de não fazer as coisas das tarefas de casa que ela tem, às vezes ela já tem um outro filho, enfim, é uma loucura, né? E aí vai negligenciando e a atividade física às vezes vai ficando para trás. E muitos falam para mim assim, chegam às vezes no segundo trimestre, depois que passam os sintomas, falam, então, Fê, agora eu vim aqui na consulta com você, você não sabe, eu passei muito, muito mal no início da gestação, eu não ia nem dar conta da dieta que você ia me mandar fazer. E eu fico muito brava, eu falo, não, faça uma coisa dessa. E muitas vezes eu falo no meu Instagram, né? É o momento para a gente trabalhar junto. O meu objetivo no primeiro trimestre, se a grávida tem muitos sintomas, e uma das perguntas, né, já respondendo, não, não são todas que têm sintomas, ou se você teve numa gestação, não significa que na próxima você terá muitos sintomas, né, desconfortáveis de primeiro trimestre, que é o mais comum, que eles sejam limitados ao primeiro trimestre, em especial náusea e vômitos e uma indisposição muito, né, importante, assim, que te faz ficar arrastado o dia todo, né? Isso é muito mais comum no primeiro trimestre. Mas o que eu falo é que, e já vou explicar o porquê também, mas o que eu falo é que a gente tem como usar medidas justamente não farmacológicas, né? Então, do âmbito da nutrição, a gente consegue ter algumas adequações que vão, de fato, contribuir para a melhora da disposição, para a redução da náusea e enjoo. Então, quando eu recebo uma paciente que vem para mim nessas condições, é a primeira coisa que eu penso. Então, não tô. Claro, existe essa preocupação, lógico, de que ela se alimente bem, de que ela consiga estar bem nutrida, mas ela não consegue mais nada se ela está com sintomas muito intensos. Então, o nosso foco é minimizar sintoma ou, de fato, sanar esses sintomas, né? É o nosso maior interesse, é, de fato, que ela se sinta o melhor possível. E, a partir daí, a gente vai fazendo todas as modulações que a gente julga necessárias para cada fase da gestação. Ô, Fê, eu acho que é até uma dúvida, assim, né? Eu não sei particularmente, mas por que que tem gestantes que tem e por que que tem gestantes que não tem? É ação hormonal? O que que acontece que dá esse revertério completamente em algumas e em outras É. não? Em primeira instância, é sim pela variação hormonal. Porque o que, que acontece? Eu brinco, né? Principalmente para quem nunca esteve grávida, essa variação que acontece no primeiro trimestre, seu corpo nunca experimentou, né? A mulher atinge níveis hormonais que ela nunca teve. A progesterona ela vai lá em cima,
O estrogênio também, ele tem uma alta muito considerável. E junto com eles aí, em especial, e olha, eu acho que tem muita gente que está aqui, quem está grávida deve se identificar. Entre 8 e 12 semanas costuma ser a fase de mais sintoma, ou que os sintomas eles ficam realmente mais desconfortáveis. Isso porque essa é justamente o pico do HCG. Então, o beta-HCG, que é o exame que a gente faz para saber se está grávida ou não, né? A gonadotrofina coriônica, ela tem, então, o seu ápice na gestação entre 8 e 12 semanas. E é realmente um pico, e depois ela cai, e aí quem fica lá em cima é a progesterona, né? Então, esse mix de hormônios aí, acompanhado dessa alta específica do HCG, para algumas mulheres, pode realmente ser muito desconfortável. Né? Então, existe essa resposta justamente da náusea. Algumas vêm com vômito também. E com relação a isso, né, eu não tenho como fazer uma modulação hormonal no início da gravidez. Né? Eu não tenho como fazer assim, não, então diminui o hormônio. Não, não posso fazer isso. Esses hormônios, eles precisam realmente estar nesses níveis crescentes, né? E seguir essa sequência natural, que é o que vai viabilizar a gestação. Né? E um detalhe, é mais comum também, não sei se tem alguém aqui que se identifica, que os sintomas sejam ainda piores em gestações gemelares. Porque os hormônios normalmente atingem níveis ainda mais altos em gestações gemelares, né? Então, por exemplo, às vezes tem mulheres que aconteceu comigo, por exemplo, minha primeira gestação eu descobri relativamente tarde, eu já estava com 8 semanas. E quando eu fiz o beta-HCG, levei para minha médica, na época ela falou, olha, acho que a gente vai ter que ver se não tem gêmeos aí. Eu tinha uma menstruação muito irregular, eu não sabia que eu estava com 8 semanas, né? E na verdade, é só porque eu estava chegando nesse ápice do HCG. Então, são, né, detalhes aí que podem às vezes fazer diferença também. Aí é por isso também que algumas gestantes não tem aquele positivo imediato no comecinho, né? Às vezes faz o primeiro teste é negativo, passa um tempinho, o HCG sobe. Que pode ser. Então, às vezes o médico pede para repetir, né? Mulheres muito ansiosas para poder ter o seu positivo, e às vezes faz de forma muito precoce o exame e pode não ter um resultado conclusivo. Então, normalmente, o que a gente sabe, né? O beta-HCG, ele, quando você faz no laboratório, você vai ver que ele vai dobrar a cada 48 horas. Então, é o que a gente espera. E aí é uma, né, em média. Gente, por favor, sempre consultem um médico, tá? É uma informação, é uma das formas que a gente faz para poder fazer essa validação da evolução da gestação, da evolução hormonal que está acontecendo aí. É uma dúvida. Na minha prática com as gestantes, tem ali o inverno e o verão, momentos completamente diferentes. Aí eu percebi que essa semana, por exemplo, tivemos oscilações de temperatura muito grande. Eu queria ver com você se isso é verdade ou não, mas tem diferença inverno e verão para sintomas? Tudo bem, eu sei que tem a parte individual da oscilação, pelo que você explicou agora. Mas no verão, que é aquele calor e tudo mais, as mulheres apresentam mais ou fica só na questão hormonal? No calor costuma ser pior. No calor costuma ser mais desconfortável. A gente tem algumas questões aí que podem estar associadas. Não é só a variação hormonal, porque, como eu falei, por exemplo, eu posso ter uma mulher que em uma gestação ela é praticamente assintomática de primeiro trimestre, tá tudo maravilhoso, tudo bom. No máximo ela teve assim uma ânsia de vômito, depois no outro dia não teve nunca mais. E outras que em outras situações, outras gestações vão ter sintomas muito piores. Então, é a forma também como o nosso corpo está preparado para poder responder a isso. E a gente pode pensar desde a temperatura do ambiente. Então, no calor, a gente tem uma propensão um pouco maior a ter oscilações de pressão arterial, né? Então, se a pressão ela baixa um pouco, a gente tende a ter ainda mais desconforto. Tem mulheres que às vezes só... Mulheres, pessoas em geral, às vezes só por ter essa hipotensão, vão ter essa sensação de náusea, vão ter uma sensação, né, uma moleza. Então a gente já tem essa tendência. Quanto no inverno, o nosso padrão circulatório é melhor. Normalmente isso é um ponto também que pode influenciar muito na náusea, já falando, né, um spoiler aqui de como a gente se cuida. Hidratação faz muita diferença também para esse padrão de sintomas. Então, a tendência que a gente tem é quando está mais quente, a gente perde mais água. Né? A gente sua mais. Ou se você está fazendo uma atividade mais intensa, você vai suar mais. E a gente tem que repor isso de forma adequada. Não repondo, você tem uma tendência a ter mais sintomas e ficar mais desconfortável.
E um outro ponto, inclusive, aspectos emocionais, né? A gente sabe que às vezes uma grávida que está muito ansiosa, que está muito desconfortável com alguma situação específica ali, que está vivendo naquele momento, coincidentemente, a gestação, pode também ter ainda uma piora desses sintomas. Então, nosso corpo é uma máquina que funciona, né? Normalmente não é uma conta matemática tão simples, não. Isso, mas isso é igual a isso. Tem muitos fatores aí para poder influenciar. E, dentre eles, a temperatura com certeza vai piorar o quadro. E eu vejo que uma coisa meio ruim, assim, as mulheres se comparam muito, né? Então eu vejo um comentário sobre isso, vem várias embaixo comparando, tipo, gente, como assim? Mas como assim vocês não estão tendo nada? Como assim eu tô tendo tudo? Como assim você tá vomitando todo dia? E aí elas ficam inconformadas de mulheres que estão ou não passando por isso, né? É. Ou do tipo, você tá com 15 semanas e você ainda tem sintomas? Como assim? E aí E a isso gente. pode acontecer. A gente é menos frequente, mas justamente como eu falei, muitas vezes o sintoma acompanha o pico do HCG. Entre 8 e 12 é o mais comum. Tem mulher que às vezes descobre que está grávida porque começa a passar mal com 5 para 6 semanas. Tem mulheres que às vezes vão ter um quadro que ele é prolongado até próximo de 20 semanas. Tem mulheres que têm um quadro mais grave, que é a hiperêmese gravídica, né? Quando essa mulher ela realmente ela tem vômitos com muita frequência, então ela precisa aí sim de, né, um acompanhamento médico diferenciado. Às vezes esse quadro ele é também mais prolongado, mais comum também em gestações gemelares. Então, tudo isso a gente sabe que vai influenciar. Agora, uma coisa, não sei na sua percepção, mas na minha prática, não sei se isso é validado em estudo, até que podia ser, né? A gente podia providenciar isso, mas mulheres que normalmente estão se cuidando, cuidam da alimentação, cuidam do sono, praticam atividade física, tendem a ter menos sintomas. Elas tendem a tolerar melhor essa oscilação inicial da gestação. Né? E claro, todos os outros aspectos também vão influenciar, aspectos emocionais, a temperatura, mas mulheres que já estão mais saudáveis, digamos assim, de modo geral, né, a saúde prévia à gestação, elas costumam tolerar melhor esses sintomas iniciais. Ó, eu vou te falar que o que eu percebo é que as gestantes ativas me procuram mais rápido. Uhum. Então, ali com 5, 6 semanas elas já me procuram. E as sedentárias que tiveram sintomas, elas só me procuram no segundo trimestre. Então eu percebo assim que a mensagem ela parece assim, Amanda, eu passei muito mal no primeiro trimestre, não faço atividade física e quero começar e aí já está no segundo trimestre que os sintomas pioraram. Então todas as minhas de primeiro trimestre, a gente pode fazer estudo disso, mas todas as minhas do primeiro trimestre são mulheres que já eram ativas e também se sentiam mais seguras de continuar fazendo exercício. Tem isso também, porque isso é um tabu que, infelizmente, o profissional de educação física que cuida de mulheres grávidas, você sabe disso muito bem, sofre. Que a gente, e eu falo que eu, como profissional de saúde que cuida de grávidas, hoje meu trabalho é praticamente exclusivo para cuidar de casais que estão preparando para engravidar, grávidas e mulheres no pós-parto, né? Então, eu bato muito nessa tecla. Eu sempre pergunto sobre exercício físico, se tá ativo ou não, atividade física, o que que é, como que faz, tem alguém acompanhando? Porque a gente sabe hoje que os benefícios são infinitos e a gente não tem porquê, né, ter medo de fazer atividade física no primeiro trimestre. Se você tá, né, saudável, se você tem uma gestação que está transcorrendo tudo bem, então você vai fazer com um acompanhamento adequado. E é o melhor que você pode fazer por você e pelo seu bebê. Vale sempre lembrar isso aqui também. Ô, Fê, acho que pegando esse link, é importante a gente falar um pouquinho porque assim, a gente sabe que tem sintomas e que a Nutri consegue ajudar, né? Então, gente, busquem uma nutricionista e no final a gente vai falar quais são as estratégias, tá? Quem tiver aqui com a gente vai pegar muita dica boa. E aí, eu acho que é legal da gente falar as consequências dela não se alimentar bem nesse primeiro momento. Porque tem demandas nutricionais, né? Nutrientes que são essenciais nesse momento, né? Claro, claro. A gente sabe que, assim, uma coisa importante é que, normalmente, o primeiro trimestre a gente não tem diferenças tão significativas quanto a energia, proteínas, gorduras, carboidratos. A gente não precisa fazer um adicional muito significativo nessa fase inicial da gestação. Só que, sem dúvida, a gente não pode fazer com que isso fique muito abaixo do que é o padrão recomendado para essa mulher. Até porque, normalmente, eu recebo pacientes, às vezes, que
ou que estão com sintomas, ou que antes da gestação estavam planejando a gestação, queriam emagrecer e estavam fazendo uma dieta mais hipocalórica, restringindo muito nutrientes, restringindo muito calorias. Essa mulher, ela costuma chegar com uma fome absurda no primeiro trimestre, o que não é comum, o que não é esperado. E muitas vezes, junto com a fome, a gente sabe que é um dos fatores que vai piorar a náusea e o enjoo que ela pode ter. Ficar muitas horas sem comer piora a náusea e o enjoo, né? Então, é uma das coisas que a gente vai falar mais à frente depois. O que é ficar muito tempo sem comer? Então, já já a gente fala. Mas quando a gente pensa nessa adequação nutricional, lógico, muitas vezes a mulher vai tolerar a suplementação que vai ser recomendada para ela. Então, o folato, o metilfolato, às vezes uma vitamina D, ferro, ômega 3. Então, isso, quando ela está tolerando a suplementação, a gente vai, né, ter aí uma quantidade considerável de vitaminas e minerais que ela vai conseguir consumir diariamente. O que nos dá uma tranquilidade relativa com relação a isso. Que eu sempre lembro também. Suplemento é o que é supra-alimentação. A base é sempre alimentação, né? Então, às vezes, a gente percebe que essa mulher, ela de fato não está conseguindo se alimentar, um quadro grave como hiperêmese, por exemplo, que eu mencionei, aí a gente vai direcionar ela para um acompanhamento médico, mas muitas vezes, se ela desidrata, ela vai para o hospital, ela vai fazer um soro, eu tenho que colocar lá, né? Uma suquinha lá dentro daquele soro, eu tenho que pensar em outras reposições que eu vou fazer aí, hidroeletrolítica mesmo, né? Então, glicose, às vezes, né? Alguns sais minerais que ela vai fazer, isso no nível crítico. Então, na rotina, a gente tem que lembrar que eu não posso permitir que esse quadro se estenda por muito tempo. O desenvolvimento, né, embrionário ainda nessa fase, lembrando, primeiro trimestre, eu ainda não tenho feto, né? É um embriãozinho. Pode que o pontinho ali vai crescendo. Então, mas aí a gente pensa, nossa, mas tão pequenininho, a gente tem que se preocupar mesmo, né, de fazer essa adequação, tá desenvolvendo, ainda não tem um metabolismo, mas justamente a gente sabe que é uma fase, como eu falei, as vitaminas e minerais são importantíssimos, folato é importantíssimo, ferro, outras vitaminas do complexo B e por aí vai. Manter excelente hidratação é importante. E manter bom nível de proteínas na dieta, principalmente a gente tem mais estudos sobre isso, é muito importante também. Porque eu tenho que lembrar que eu tenho estruturas que são adjacentes aí a esse embrião que estão sendo formadas nesse momento. Né? A formação da placenta, ela começa aí justamente próximo de 8 semanas de gestação. Então, se falta proteína, se essa mulher ela está pouco hidratada, que é uma das coisas também, né? Normalmente a grávida com náusea, ela também tem dificuldade de se hidratar. Vamos falar sobre isso também. O que a gente faz para poder, né, tentar melhorar. Fazer essa água descer, né? Fazer essa água descer, porque, né? Aí entra de novo um ciclo vicioso. Se essa mulher não se hidrata bem, eu tenho que pensar que eu posso, de alguma forma, atrapalhar em algum grau esse desenvolvimento placentário, né? Toda essa questão que a gente sabe de angiogênese, que é importante, a formação de vasos, que é tão importante, que é isso que vai fazer com que eu consiga nutrir esse bebê de forma adequada, levar oxigênio e nutrientes de forma adequada ao longo de toda a gestação. E a gente sabe que quando isso não é feito de forma ótima, eu posso ter consequências, inclusive, lá na frente, lá no final do segundo, terceiro trimestre de gestação. Essa mulher ela vai ficar mais propensa ao desenvolvimento de diabetes gestacional, ao desenvolvimento de pré-eclâmpsia. Então, tudo isso a gente tem que levar em conta também desde o início da gestação, na verdade, desde antes da gestação. E aí, com esses sintomas mais intensos, a gente tem que fazer essa modulação mesmo, tem que cuidar da nutrição como um todo. E aí é o que me preocupa, porque você até puxou o gancho aí, né, de formação de novos vasos, que vai levar mais oxigênio e mais nutrientes, que aí é o papel do exercício junto, né? Então, quando a gente fala de fazer exercício no primeiro trimestre, você melhora o desenvolvimento de tudo, da formação da placenta, faz mais vasos. Gente, multiplica vasos. O seu bebê ele recebe mais oxigênio, mais nutrientes com mais vasos. E aí a gente já tem os estudos mostrando de prevenção de diabetes, né? Desde o primeiro trimestre. Então, se a gente concilia alimentação com atividade física desde o começo, é fórmula mágica, é a pílula mágica de ter uma gestação mais saudável, e né? a gente E aí eu fico sabe impressionada. beber no futuro. Exato. Justamente. Né? Exato. Exato.
Na terça-feira eu fiz a live com a Flávia, que é pediatra, que a gente falou exatamente disso. É o impacto das nossas atitudes na gestação desde o início, que você está ali impactando a vida do seu filho para o resto da vida. Né? Não é só no abdômen ali, só na barriga, É, guardadinho, né? Já está impactando tudo. com certeza. E aí eu fico vendo várias gestantes sedentárias, assim, e aí eu fico, socorro, gente. Vamos, socorro. Procura um profissional. Começa, pelo amor de Deus. Eu vou te falar que às vezes eu até recebo mensagem, Fê. O que você percebe disso? Tem muita gente que não consegue investir, né? Sim, Numa nutricionista, num personal. E aí eu acho que é aí que tá o nosso papel de trazer aqui informação, né? com E certeza. Eu falo, fazer essas lives olha, e. não é fácil daqui. Esse trabalho que a Amanda tá fazendo, então, né? Eu tô acompanhando um pouquinho. Olha, dá trabalho, dá muito trabalho, né? E claro, e a gente tem nossas, né, alunas, nossas pacientes que estão com a gente ali diariamente. E eu falo, eu faço absoluta questão de dar atenção. Eu falo, olha, você tá com dúvida? Tem alguma coisa que você tá preocupada? Você viu alguma informação em algum lugar? Manda o WhatsApp para mim. Eu faço muita questão de ter esse cuidado. Eu acho que é uma fase que a mulher, ela realmente ela insegura, ela tem muitas dúvidas. Tem muita gente falando muita bobagem por aí, botando muita caramanhola, botando muito medo nessa mulher. Então ela tem que ter o Porto Seguro, que de repente é o profissional de saúde, né? É o nutricionista, é o profissional de educação física, é o médico que ela confia. Se a gente fica olhando muito para os lados, né? Às vezes a gente vê um monte de coisa que desorienta. E estar aqui, eu falo que, né, estar aqui hoje, lá no meu perfil também, eu faço muita questão de trazer informação, é justamente isso. É claro que quando a gente traz isso para um nível mais pessoal, específico, quando a gente consegue individualizar num acompanhamento com o personal, na consulta com o nutricionista, a gente ainda tem, né, ganhos maiores, porque a gente vai fazer muito direcionado para essa mulher, ou para esse casal, para esse bebê, com todos os cuidados. Só que informações gerais, né, o que a gente consegue passar aqui, por exemplo, já muda muita coisa. Né? Então, isso que eu tô falando, né? Por exemplo, hidratação é importante, sim. Não fazer dieta muito restritiva, né? Logo antes da gestação e no início da gestação. A gente não fica pensando em emagrecimento durante a gestação. É um outro momento, são outras necessidades, é uma outra etapa. Não à toa hoje, né, Amanda, a gente tem profissionais de educação física direcionados para isso, porque tem especificidades. Tem nutricionista direcionado para isso. Porque a gente sabe que é uma fase diferente, muito específica, e a gente deve tratar como tal. Maravilhoso. É isso. É isso, gente. Não, mas é exatamente isso. Ah, né? Depois, se alguém, quem quiser ir mandando perguntas, a gente vai responder também, né? Eu já vi que tem uma pergunta boa aqui de diabetes pré-eclâmpsia, que a gente Ah, já vai responder, tá, Mari? A gente vamos entrar nesse assunto, que acho que é tá importante, bom. assim, eu acho que as pessoas entenderem. Estar aqui entendendo que é possível tratar esses sintomas com, né, estratégias de alimentação e que te possibilite fazer atividade física, já é um modo de você estar prevenindo diabetes e pressão pré-eclâmpsia ali. Então a Mari, ela falou assim, por favor, como que a alimentação pode causar pré-eclâmpsia e diabetes gestacional? Eu vou falar já um antes da Fê, que a Fê já vai falar bastante coisa. Ela pode causar se você fizer errado, de tipo comer demais, comer por dois. Aquela crença de comer por dois, gente, pelo amor de Deus, isso já caiu assim 1000 anos atrás. Então, na minha percepção, a alimentação ela vem como forma de alimentação saudável, né? Alimentação e atividade física vem como forma de prevenir desde o primeiro trimestre. Começou a comer por dois, aí o bicho pega. E aí, Fê, passo o bastão para você agora. Sabe o que eu gosto de falar, Amanda? Eu falo que a gente tem que pensar na gestação e justamente derrubar essa ideia. Não é comer por dois, é se nutrir por dois. Porque comer, né, a comida é muito diferente de nutrição. Não deveria ser, né? Mas comida vai muito além de simplesmente se nutrir. Então, esse é um ponto que eu falo também, né? Hoje ainda estava comentando com uma paciente minha que está preocupada com uma glicemia que pode estar alterada, porque logo antes da gestação ela fez um exame e estava com uma glicemia acima do que deveria. E fazendo uma restrição de tudo. Ah, porque eu saí, fui numa festa, fiquei vendo meu marido comer, não sei o que lá, eu até saí de perto dele. Eu falei, gente, alimentação é muito mais do que isso. Então, se você tem a possibilidade, poxa, é um contexto social, é uma festa, é se divertir.
Só que isso tem momentos e, de acordo com a necessidade de cada um, a gente vai direcionar assim. E justamente quando a gente pensa, eu acho que o raciocínio é perfeito, Amanda. A gente tem que pensar muito mais nos benefícios, o que a gente faz de bom, né? E a minha política, muito com as minhas pacientes também, é muito mais de incluir do que de excluir. Eu estou muito mais preocupada nos benefícios que eu possa ter com uma alimentação adequada, com suplementação bacana, com a boa hidratação, com atividade física, do que, ai, mas o que vai acontecer? O que eu tenho que parar de comer para não ter diabetes gestacional, né? Uhum. É muito mais assim, o que eu tenho que incluir para ter uma gestação saudável e reduzir o meu risco de ter diabetes gestacional, tá? Então, assim, a gente sabe, falando especificamente de diabetes gestacional, por exemplo, óbvio que um excesso de açúcar não vai fazer bem para ninguém. E na gestação, se eu como açúcar em excesso com frequência, eu tenho uma tendência maior a ter uma desregulação da resposta da insulina e ter diabetes gestacional, tá? Uhum. Mas eu tenho que lembrar, se a maior parte da minha alimentação, a maior parte do tempo, é rica em frutas, legumes, verduras, se eu faço bom consumo de proteína, se eu tenho um consumo equilibrado de carboidrato, se eu não fico comendo, né, só pão, macarrão, bolo, biscoito o dia inteiro, nem esqueço que existe uma folha, né? Esqueço que existe uma folha. Enfim, porque não é só tirar aquilo que te faz mal. A gente sabe que hoje, né, o alimento, muito mais do que proteína, carboidrato e gordura, eu tenho uma série de micronutrientes e né, partes funcionais desses alimentos, então antioxidantes, que realmente vão ajudar nesse equilíbrio todo que o meu corpo precisa para prevenção de doenças, por exemplo, diabetes e também de pré-eclâmpsia. E aí, convenhamos, você se alimentando direito, e anotando as estratégias que a Fê vai passar aqui pra gente agora, né? A gente consegue se exercitar, comer bem, se Tá. exercitar, dormir bem, e aí a gente consegue prevenir tudo. E aí eu vou puxar um gancho que você falou assim, né? Ah, a gente se preocupa muito com o que não pode comer e esquece de focar no que a gente precisa incluir, né? O que tá faltando? Tô comendo fruta? Tô comendo direito? Tô me hidratando? E aí, para o exercício, eu puxo a mesma coisa. Tem muita gente preocupada em, não, o que eu não posso fazer de exercício? Não, mas eu não posso fazer exercício, né? O que eu não posso fazer? Exato. E as pessoas começam a esquecer que tá, agora eu estou gestante. O que eu preciso fazer? O que eu posso fazer? Então, o medo bloqueia, do tipo, não posso fazer. Mas ao invés É. de ser algo leve de, então vou pesquisar o que eu posso, porque pode fazer muito benefício, né? Na E verdade, aí, ainda vem, né, de uma geração anterior, ou mais do que uma, né? As nossas mães, as nossas avós, tinha sempre muito medo em torno de. Na verdade, acho que nem tanto, assim. Não sei se dá para ir mais longe do que isso, não. Porque da década de 80 para cá, da década de 70 para cá, a coisa desandou um bocado. mas As a gestantes. minha mãe ainda é da geração que fala pra mim assim: você vai dar treino pra gestante? Mas elas podem fazer tudo isso? Então Isso! minha mãe ainda tá nessa. É, essa. Então, ainda tem isso, né? Que foi quando as mulheres que passaram por esse momento de gestação entre as décadas de 70 até os anos 2000, mais ou menos, a gente pode, Uhum. eu imagino, era isso. Não pode fazer exercício, tem que comer por dois e fica quieta aí. Então, colocou a grávida numa posição meio de doente. A gente sabe que é o contrário. Hoje a gente batalha muito, né, Amanda, para poder desmistificar o que inventaram. Porque pensa, né, isso, a gente for mais gerações atrás. As mulheres eram muito ativas. Elas tinham, muito, Super. elas tinham muitas tarefas, elas tinham muita coisa para fazer. Como é que não se exercitava? Imagina minha avó agachada lavando roupa Alguém lá no ia rio, no falar, qualquer não coisa, pode, agachada. alguém falava com ela, não pode agachar. Então, assim, a gente fala, né? Antes as mulheres elas se movimentavam no dia a dia. E aí começou a vir uma bolha assim, não, você não pode fazer. Não pode fazer nada, não pode se movimentar, não pode fazer. E aí tá todo mundo sedentária, né? E aí, quando a gente fala de treinar na gestação, nada mais é do que bora movimentar esse corpo igual antigamente, Exato. né? Vamos colocar esse corpo para funcionar. E aí eu acho Compensar que assim, não faz, porque a gente vive né, em trabalhos, em processos, a gente fica o dia todo sentado, o dia todo dentro de um lugar fechado, a gente não vê o sol, a gente, né, não interage diretamente com outras pessoas e por aí. ó, então a gente já sabe aqui.
Se alimentar e ser ativa é essencial para a gente ter uma gestação aí com menos complicações, com menos dores, com mais nutrição, com mais um melhor desenvolvimento do bebê, né? Além da saúde da mãe, obviamente. E aí agora eu acho que vamos para a prática, Fê? Tem mais alguma coisa que você gostaria de contextualizar, que acho que seria legal Eu acho que de falar? não tem alguma pergunta, claro, se tiver, pode fazer. Tem a pergunta do Whey aqui, a gente fala agora falando mais da prática também sobre isso. Ai, Claudinha está aqui, ela ainda está. Mas enfim, quem tiver perguntas pode mandar. Mas podemos, vamos lá, vamos falar. E o que a gente faz, né, Amanda? Quando a gente chega Então, assim pra você ou pra mim e fala, então, não tô dando conta de fazer exercício, tô passando muito mal. Primeiro a que gente dá uma... estratégias, quais estratégias que você acha que a gente pode usar aí de começar ali, que talvez as gestantes aceitem melhor? Pois é. Uma das primeiras coisas, né, que eu até já falei, duas das coisas que eu já falei. Não ficar muito tempo sem se alimentar. A gente tem até algumas diretrizes, é claro, que nos orientam quanto a isso, né? A importância da gente ter algumas medidas, justamente não farmacológicas. A gente sabe, né? Os medicamentos para controle dessa EMS, né? Desse desconforto aí de náusea e enjoo, eles estão aí. Mas eles não deveriam ser a primeira medida que a gente vai tomar. Até porque, quando a gente organiza esses hábitos de vida, quando a gente organiza a alimentação, você se mantém melhor, você evita que a náusea surja. O remédio ele vai te medicar, né? Depois que você já está realmente com desconforto, passando mal, você toma o remédio. A ideia é que com essas adequações nutricionais a gente, né, evite que isso surja também ou minimize a intensidade. Então vamos lá. Longos períodos sem se alimentar. Normalmente, a grávida que tem mais náusea, é muito mais comum que o desconforto pior seja na parte da manhã, logo que ela acorda, né? E aí, lembra que normalmente essa mulher passou a noite toda sem se alimentar. Ela fez uma refeição lá, né, no final da noite, ou, né, não sei, algum horário aí, talvez agora próximo, são quase 8 da noite agora. Tem muita gente que tá indo jantar daqui a pouco, ou já tá jantando. E aí ela vai comer só no outro dia, às 7 da manhã, às 8 da manhã, às 6 da manhã, não sei. É um tempo considerável que ela vai ficar em jejum, né? A gente sabe que um jejum de até 12 horas, ele é considerado fisiológico, mas para a grávida, a gente tem que lembrar que normalmente o tempo limite de jejum, para evitar sintomas, ele é justamente aí próximo de 12 horas. Algumas grávidas, dependendo do caso, a gente faz até alguns testes. Ó, vê aí se 11 horas é um tempo legal, 12 horas tá legal, então mantém. É 10 horas no seu caso, porque às vezes está acostumada, né? Janta muito tarde, acorda muito cedo. Mas esse é um ponto também que a gente tem que levar em conta. E ao longo do dia, quando a gente fraciona a alimentação, também é uma coisa que costuma funcionar para fazer esse controle. Então, né, tem, às vezes, mulheres estão habituadas a fazer jejum intermitente, a tomar o café da manhã muito cedo, 6 horas da manhã, e depois vai almoçar só à 1 da tarde. E isso normalmente atrapalha e muito, não ajuda em nada, não dá para manter durante a gestação. Então a gente coloca lanches intermediários. Ai, Fê, mas então vai aumentar a quantidade de comida. E você falou que não precisa aumentar tanto nessa fase. Na verdade, o que a gente não faz, a gente não aumenta a quantidade. A gente fraciona. Então, o café da manhã, por exemplo, dependendo de como ele está, eu vou dividir, né? Então, se tem, sei lá, leite, pão, queijo, ou um ovo e uma fruta com umas sementes. Então, será que não seria razoável a gente jogar essa fruta com sementes ali mais ou menos no meio da manhã, para que você consiga chegar melhor até o almoço? E isso costuma funcionar muito bem. Na parte da tarde, da mesma forma. Então, tem gente que às vezes faz uma refeição 1 hora da tarde, que é o almoço, e vai jantar só 9 horas da noite. Ou ainda tem uma refeição intermediária ali por volta de 3 ou 4 horas. E depois vai jantar só às 9. Ainda assim é um intervalo grande. Às vezes vale encaixar mais uma refeição pequenininha ali entre esse lanche de 4 da tarde e o jantar às 9 da noite. E isso costuma funcionar muito bem. Por quê? A gente com isso consegue fazer uma certa regulação justamente do equilíbrio de glicemia e insulina. Quando a gente fica tendo muitos picos e vales de glicemia e insulina, o sintoma vem, né? Tanto que tem muita grávida também que fala, nossa, quando eu tô passando mal, mas eu não consigo comer, eu não sei o que vem primeiro, se é a fome ou se é a náusea, e aí eu não sei o que eu faço, eu não como. É a pior coisa que ela pode fazer. É não É comer. aumentar o tempo, né?
Exatamente. Só que às vezes essa percepção é difícil. Então, o que eu falo normalmente, o que a gente faz? É tentar antecipar essa refeição ao desconforto que você tem. É um dos primeiros pontos que a gente tem, tá? O que mais? Eu posso ir falando as outras coisas todas? Vai. Coisa. Se alguém tiver pergunta, vai mandando aqui, a gente vai perguntando pra você. Mas vai mandando. Hidratação também é outro ponto que eu falei. Esses dois eu já tinha falado, né? Não fazer jejum prolongado e tentar se hidratar da melhor forma. Lembrando que a hidratação, quando eu não estou bem hidratada, eu tenho uma tendência maior a ter dores de cabeça, eu tenho, né, até variações justamente da excreção, dentre outras coisas, desse rush de hormônios que eu tenho aí, desse equilíbrio hormonal que eu tenho aí, né? Então, manter essa hidratação vai ajudar. Nossa, mas eu não dou conta porque eu bebo água e dá um desconforto assim. O que a gente faz? A água gelada normalmente é muito mais bem tolerada pela grávida. Mesmo quem historicamente não gosta de água gelada, preferir água gelada pode funcionar. E saborizar essa água. Colocar um limãozinho na água, que é um outro ponto também. Dica importante. 3 coisas que eu nem preciso falar para grávidas que estão passando mal muitas vezes, elas já vêm com essa demanda para mim. Às vezes, né, de forma inconsciente. Mas a grávida, no primeiro trimestre com sintoma, ela vai ter mais facilidade com cítricos, crocantes e gelados. Cítricos, crocantes e gelados. É o limão, é o picolé de limão, é o biscoitinho, né? É uma castanha, é um biscoito sequinho, um biscoito de polvilho. É assim. Isso normalmente é o que funciona melhor. Então, às vezes, nos momentos mais difíceis, é o que a gente vai incluir. Ou logo ao acordar. Para ela não, né, fez esse jejum prolongado, às vezes eu falo, olha, deixa do lado da sua cama. Uma castanha, pode até ser uma castanha mais salgadinha, toma uma água com limão, vai bebericando uma água mais geladinha ao longo do dia, deixa uma garrafa, né, de preferência que você consiga manter a água mais gelada. Então, isso costuma funcionar legal. Sensacional. Ó, Fê, tem uma pergunta da Mari aqui, ó. O fracionamento é mais para o primeiro trimestre ou funciona para a gestação toda? Não. O fracionamento é para o primeiro trimestre. Se essa mulher ela se mantém com desconforto, com náusea, a gente vai avaliar se é necessário manter esse fracionamento, tá? Mas depois, à medida que os sintomas vão passando, a gestação vai evoluindo, a gente vai aglutinando de novo essa alimentação, né? Então é lógico que grávida em nenhum momento vai poder fazer jejum intermitente, grávida não vai treinar em jejum, certo, Amanda? Uhum. Não, Pelo amor de Deus. então não vai dar trabalho para Amanda, não. Então, a gente organiza a alimentação. Mas esse fracionamento é realmente só para fazer esse controle nessa fase. A gente não mantém ao longo da gestação. E eu acho que, do que eu percebo, das que não tiveram sintomas, né? Elas passam a gestação toda comendo igual, tipo as mesmas refeições, e só começam a fracionar quando precisa no final, né? Por conta do. Aí sim, né? Pensando que é necessário manter ao longo de toda a gestação, não. Lá no final, aí é isso. Depois de 28, 30, 32, quando eu tenho um estômago, coitadinho, que já tá todo apertado lá, porque eu tenho um bebezão ocupando muito espaço aí nessa barriga, é mais difícil. E aí eu vou ter outros sintomas. Aí eu vou ter refluxo. Recebeu ligação, né? Voltei, né? Uhum. Eu posso ter azia, eu posso ter uma série de desconfortos digestivos diferentes de náusea e enjoo, tá? Mas aí a gente também pode administrar dessa forma, fracionando. Mas tem outras coisas também que a gente pode fazer com relação a isso. A gente pode falar disso num outro momento, tá bom? Aí a gente pode gravar uma de terceiro trimestre depois, né? Falar sobre o terceiro trimestre, inclusive, mas também é tabu, né? Não sei por que não, mas enfim. Ó, a Dai perguntou em relação à quantidade de água que você estava falando, se é de acordo com o peso da gestante. Legal. Eu não gosto de quantificar a água para grávida considerando o peso dela, tá? A gente sabe que uma das métricas validadas hoje para indicação de consumo de água é sim ml por quilo de peso, mas na gestação eu não gosto muito dessa ideia, não. A gente tem uma outra forma de quantificar, que inclusive já tem estudo validado com atleta, mas que eu acho que para grávida faz sentido também, que é coloração da urina. E é validado. Então eu falo que muitas vezes é até uma percepção mais fácil do que ficar calculando, porque o peso da gestante também ele vai evoluindo de forma relativamente rápida, né? E
eu tenho um outro bebezão aí também. Então, quando essa mulher ela tem a oportunidade de observar a coloração e odor da urina, geralmente, aí a gente, né, tem aí uma facilidade também de ajustar esse consumo. Foi no banheiro, fez xixi, tá muito amarelo? Corre lá, vai beber sua água. E mantenha ao longo do dia um consumo também fracionado, porque é uma forma de você se manter hidratada, não beber água de uma vez, porque isso provavelmente vai piorar a sua náusea. Então, a coloração. Tem até um post sobre isso, de repente eu até subo ele depois de novo, deixo nos stories. Vocês darem uma olhada também como é que é. Me, Tem o me manda ele. Mano, Me manda que eu compartilho no meus stories legal, pra mulherada vou mandar, ver. porque eu acho que lá tem até referência do estudo e tudo. E tem essa métrica, sabe? Mostrando a coloração, assim, a faixa de cor. Ô, Fê, tá tendo algumas perguntas, mas vamos terminar os tópicos, porque as perguntas elas são um pouquinho fora do assunto náuseas. Aí a gente vai depois respondendo de modo geral. Tipo, tudo que vierem perguntando a gente complementa. Então você falou do trio, Uhum. crocante, gelado, Crocante e gelado. cítrico. Isso. Tá. Tem mais alguma estratégia? Tem uma coisa muito legal que normalmente eu falo que assim, a gente vai categorizando, né? Os fármacos, a gente tem fármacos de duas classes, a gente pode dizer assim, que estão aqui no final. Quem já usou sabe. Aqui, em última instância, hoje a gente tem o Vonal, que ele não tem sido recomendado mais com tanta frequência, por causa de um estudo que saiu aí um tempo atrás, mas em alguns casos sim, ele é indicado. Meclin, Dramin B6. E aí tem uma coisa aqui, que né, eu falei dessas outras coisas. Regulação dos horários. Evitar excesso de açúcar é uma outra dica muito boa também. Porque lembra que eu falei? Eu quero tentar manter o mais estável possível essa relação glicemia e insulina, manter a glicemia relativamente estável. Os cítricos crocantes e gelados. E aí vem o terceiro ponto, né, que fica aqui no meio do caminho. Não é nem remédio, nem necessariamente alimentação. A gente pode fazer aqui o uso de gengibre e vitamina B6. E esse gengibre ele pode ser feito, né, colocar um pouco no suco, fazer um chá de gengibre. Chá de gengibre é seguro, pode ser usado até 2 xícaras de chá de gengibre na gestação. Ou um manipulado de gengibre com vitamina B6. O Dramin B6, inclusive, é vitamina B6 que tem nele também. A piridoxina, né, é um micronutriente que pode ajudar também nesse controle de náuseas para gestante. É bem interessante. Sensacional. E tem. Não sei, tem mais algum. Já perguntei tudo que eu queria. Já. Se ficou alguma coisa pendente pra poder falar. Chá de camomila pode? Não pode nenhum chá de erva na gestação. Quais são os chás que a gente pode usar? Depois a gente já vai responder. Vamos para a pergunta. Mas alguma coisa você me fala, a gente fala. Chás na gestação. Apenas chás de frutas e chá de gengibre. Ponto final. Não pode nenhuma outra infusão, decocção, não use, tá? Em contrapartida, tem gente que fica assim, nossa, mas pode canela? Porque alguém falou que canela faz mal, não pode. Canela como chá, não pode. Canela como tempero, pode usar. Tá. Porque a quantidade é consideravelmente diferente. Quando a gente faz um chá, uma decocção, eu tenho ali uma quantidade específica, eu deixo cozinhando, é bem diferente. Então, normalmente a gente não recomenda. Tá. Ó, Fê, teve uma pergunta aqui que eu acho que a gente falando dela já vai puxar o gancho para outras perguntas que fizeram em relação ao ganho de peso. Tá. Então, a Mari, eu voltei aqui, tá, Mari, para pegar a sua pergunta. Mesmo que o sobrepeso causa problemas de saúde, como arritmia, ainda assim não consideramos a perda de peso na gestação? Tá, vamos lá. Aí aqui é bem. É porque é do que você falou, que aí acho que ficaram achando, não, a gente não vai falar de emagrecimento. Mas acho que não é por aí o raciocínio, né? Exatamente. O que a gente faz? A gente lembra o seguinte, vamos lá. Sobrepeso causa problemas de saúde como arritmia cardíaca. Tá. Só que não é só o sobrepeso que vai causar essa arritmia, né? Então a gente tem que entender causas acessórias aí. É lógico que você perdendo peso, você beneficia toda a condição cardiovascular, tá? A Amanda tá aqui para falar disso também com muita propriedade. Vou complementar depois também. Agora, quando a gente pensa nesse equilíbrio, por que eu falo que a gente não pensa
em direcionar a grávida a fazer perda de peso durante a gestação. Eu preciso, normalmente, como eu falei, manter um padrão nutricional para ela. E à medida que a gestação vai evoluindo, a demanda por nutrientes dela também vai evoluindo. Quando é que isso pode fugir à regra? Quando eu tenho uma mulher obesa, com comorbidades principalmente, com uma alimentação extremamente descontrolada. E muitas vezes, quando ela vem, a gente faz uma regulação, ainda que não seja colocando ela numa dieta hipocalórica, como a gente fala, né, com um valor abaixo do que seria a necessidade padrão dela, né, ela vai perder peso. Por que ela vai perder peso? Muitas vezes porque às vezes ela tá, por exemplo, com um consumo absurdo de carboidrato, de açúcar. E a gente direciona isso, e só de fazer essa redução proporcional de carboidrato, ela desincha. Então a gente muda esse padrão, né? Porque quando a gente consome mais carboidrato, a gente tem uma tendência a ter um acúmulo de água no organismo também um pouco maior. Quando a gente faz uma alimentação que está muito bagunçada, a gente retém mais líquido também. Então esse é um primeiro ponto. E tem outras pessoas que vão acabar perdendo peso, que vão chegar nesse equilíbrio, que era o que a gente precisava, tá? Mas vale lembrar, mesmo as mulheres obesas, até claro, uma determinada faixa aí, dependendo das condições individuais de cada uma, tem uma recomendação de ganho de peso ao longo da gestação. Então a gente contabiliza ganho de peso para essa grávida também, tá? E aí a gente vai tratar, né, arritmia, chance aumentada de diabetes, chance aumentada de doença hipertensiva da gestação e o que mais vier, pensando em qualidade de vida, de rotina, de alimentação e do que a Amanda vai falar também. Ó, eu costumo orientar, Mari, que assim, a partir do momento que engravida e começa a comer melhor, a fazer mais atividade física, a dormir melhor, o ganho de peso, ele acaba sendo, ganho ou perda de peso, acaba sendo consequência dos hábitos melhores, tá? Então a gente não vai falar assim, ó, vamos fazer uma dieta porque você está acima do peso e você engravidou. Mas se já é uma gestante acima do peso, a gente fala assim, ó, vamos mudar os seus hábitos. E geralmente essa gestante, ela não vai ganhar peso. Muitas vezes ela emagrece até no primeiro trimestre pelas mudanças, né? De começa a fazer exercício, começa a comer bem, mas não com foco nisso. Então não é porque a gente não foca nisso que não é para acontecer. Então eu falo assim, vamos olhar para os seus hábitos? Como você está se alimentando? Como você está se exercitando? E aí o ganho de peso, ele acaba sendo muito mais saudável e gradativo. Eu tenho alunas que chegam, por já estarem com sobrepeso, chega no final do segundo trimestre com 1 quilo a mais. Porque o corpo dela está usando o próprio estoque para o desenvolvimento do bebê. E aí é só a barriga que cresce. Então, não é que a gente não fala de o ganho de peso não tem problema acontecer. Não é sobre isso. É que não é o foco. O foco vai ser melhorar a alimentação, melhorar a atividade física. E aí esse ganho ou perda de peso, se precisar um pouquinho, vai ser consequência, mas não é aquilo que a gente está mirando, né? Não é, não é. E quando acontece, inclusive, quando essa grávida ela fica com um peso muito estável ao longo da gestação, pode acontecer. Quando ela perde peso em algum momento da gestação, a avaliação, e é uma coisa que eu falo sempre em todas as minhas consultas com todas as minhas pacientes, a última coisa que eu avalio é peso. A última coisa que eu quero saber é o peso. Tem gente que já chega, a primeira coisa, senta lá, então, Fê, eu acho que eu engordei muito. Eu falo, olha, peraí, como é que foi? Como é que você tá de sintoma? Lá, é 1 hora e meia de consulta, gente. A última coisa que a gente vai falar é peso. Então, por quê? A gente tem que avaliar como está seu estado geral. Você está conseguindo se alimentar? Como é que estão os seus sintomas? Você fez ultrassom? Como que está o desenvolvimento do bebê? Você está usando a suplementação? Como é que estão os seus exames? Deixa eu dar uma olhada. O que a gente vai ter que corrigir aqui da suplementação agora para essa próxima etapa? Na alimentação, você está ficando com fome? Tem alguma coisa que você não está tolerando comer agora? Vamos corrigir. É muita coisa. Como é que está seu sono? Como é que está a atividade física? É isso, gente. Tudo isso é muito mais importante do que pensar no peso. Exatamente. E aí é o que eu já falo para todas as mulheres na primeira frase que eu vou fazer na live. Eu falo, gente, quando eu falo de controlar o ganho de peso, eu tô falando de saúde. Exato. Eu não tô olhando estética ali na balança, o que está acontecendo.
é controlar o peso com uma prática de atividade física. Uhum. E aí, para quem não assistiu, eu vou até puxar o gancho, Fê, na aula que eu liberei na segunda, foi falando sobre 3 erros que eu vejo muitas mulheres cometendo que podem sim levar um ganho de peso aí errado. Então, para quem quiser saber aí, talvez, o que pode estar fazendo de errado, eu fiz uma aula sobre isso da parte de atividade física. Então, a gente já falou aqui do comer por dois, né? Que é uma Uhum. objeção aí que muita gente acha. Mas eu comentei sobre alguns pontos que muitas mulheres não fazem ideia que estão errando. E aí, puxa aqui para a Aline. A Aline, eu acabei lendo o comentário dela, que é sobre... Ela saiu da médica agora, da obstetra, chorando de raiva. Falou que só posso treinar com 4 meses e ela brigou que eu estou engordando. E ainda terminou falando: não volte mais gorda. Saí chorando e com raiva. Gente, que absurdo. Olha, eu não sei. Eu falo que nos últimos tempos eu tenho escutado tantas histórias horrorosas de. Eu falo, é um profissional de saúde mesmo que te atendeu, você tem certeza? Ele tem Ai, CRM? Ele não deve ser médico, não é possível. Eu fico, ai, eu fico, o coração dói. dói. É por isso que eu dói. A gente Ali, sabe que a gente é sabe que dói. descabido, assim. Aline, procura outra pessoa para te acompanhar, sabe? Tenta, pega indicação com alguém bacana na sua região aí, pra você ter um acompanhamento legal. Essa pessoa não tá Não, legal. Você não merece esse que acompanhamento. Você não merece. gestante que merece isso, né? Ninguém merece isso. E a gente sabe que, poxa, é um momento, como a gente falou, essa mulher, ela, muitas vezes, ela tá insegura, ela tá frágil. Ela, assim, por mais que a gente fale aqui como profissional de saúde somos, olha, não se preocupe tanto com essa parte da estética agora. Vamos pensar na sua saúde. Ela se preocupa, sim, com isso. Então, eu falo que é a gente tentar entender que a gente está num outro momento. E essa transição, essa mudança de mentalidade, ela é muito difícil. E ainda tem um monte de gente para ficar cobrando. E, poxa, o profissional que deveria te apoiar, te ajudar, fala uma coisa Não, dessa. e ainda falou que ela não pode treinar no primeiro trimestre, que ela Não, só mas pode começar com 4 meses. agora, o que aconteceu? Meu Deus, Ela como não quer deixar, ela não quer deixar a gestante treinar, mas briga que ela tá engordando. é? Olha que absurdo. Ela, ela pediu para passar na nutricionista? Não, né? Falou assim, te orientou alguma coisa de alimentação? Com certeza não, né? Mas Provavelmente falou que enjoo é normal. é. E outra, aí uma coisa também que eu falo muito, gente, uma coisa que me irrita, esse negócio. Eu até repostei um negócio. Ai, quanto que você já engordou na alimentação? Hum. Eu falo, pra mim, paciente minha, eu não quero nenhum engorde. Você vai ganhar o peso necessário para ter uma gestação de bebê saudável. É que Acabou. engordar é gordura, né? Elas não sabem. Engordar é ganhar só gordura, gente. É, Na gestação é ganho de peso saudável, bebê, placenta, líquido amniótico, mama, tudo. várias Um monte coisas. de Tem um estrutura pouquinho de gordura que precisa, tem mas é gordura. tudo. Sim, muitas vão ter gordura que precisa, porque de fato vai precisar, sim. Isso é fisiológico, é importante, é saudável. E no seu tempo vai deixar de existir, Uhum. tá? Agora, gente, não dá. Olha, eu falo que eu fico indignada. Eu tenho que me segurar aqui, porque é tão absurdo. Eu sinto muito, Aline, sinto mesmo. Ai, Ah, tem uma outra pergunta aqui. tem uma da Nath aqui, ó. O funcionamento do intestino muda nessa fase da gestação? Ou Se muda, se muda. Muda. Normalmente no primeiro trimestre a gente já tem muitas grávidas que podem experimentar, principalmente, o intestino um pouco mais preguiçoso. E também acontece por causa dessa variação hormonal. A progesterona, ela tem essa ação, assim, todo o trato gastrointestinal acaba ficando um pouquinho mais lento, com, né, teoricamente, pelo que a gente já sabe, já foi estudado, justamente para que o alimento ele demore mais tempo para passar pelo intestino, para que a gente tenha a oportunidade de fazer uma absorção melhor dos nutrientes. Quando a gente tem, né, episódios de diarreia, quando o alimento passa muito rapidamente, normalmente a gente perde água e perde muitos nutrientes ali junto. Só que, para muitas mulheres, essa ação de lentificar esse processo causa desconforto, gases, o intestino, né, fica realmente, né, causa desconforto na hora de evacuar, as fezes ficam muito endurecidas. Então aí a gente justamente entra com água, fibra, gorduras que podem ajudar muito também. Então, azeite, abacate, sementes, eu adoro indicar
sementes também para uso durante a gestação, tudo isso vai ajudar. Maravilhoso. Ó, teve duas perguntas, gente, mas assim, a Franci perguntou de dor de cabeça e enxaqueca e não é com a gente, precisa realmente procurar um médico, tá? Cuidado com a hidratação, vê se você tá E se hidratando direito. E a Adri perguntou sobre cólica, né? Como se fosse ficar menstruada, mas realmente precisa passar com o médico e avaliar, tá? Não é com a gente. Alguém tem mais. Cadê? A Mari, o trabalho de vocês é muito importante e nos ajuda muito. Muito obrigada por nos proporcionar essa live. Ah, obrigada. Eu fico muito feliz. eu fico também. A Amanda maravilhosa que está organizando essas lives importantíssimas. Ah, é para isso. Exatamente para isso. Ó, última pergunta aqui da Rafa, que já são 8 horas para a gente finalizar. Desculpa. Passa muito rápido. Ela falou aqui, ó, sobre a síndrome do intestino irritável e gravidez. Acho que vale responder porque envolve alimentação e atividade física, né? Pois é, comece. Vou deixar você falar, então. Não, pode ir, pode começar. Na verdade, Acho que a alimentação primeiro. síndrome do intestino irritável é sempre, assim, complexo. Por quê? A gente tem pessoas que reagem a diferentes tipos de alimentos, né? A diferentes situações. A gente sabe que as nossas emoções também vão influenciar muito nessa questão da resposta do intestino. Então, tem pessoas que, às vezes, mesmo mantendo um padrão alimentar absolutamente adequado, né? Que não estão ingerindo nada que já sabe que seria alguma coisa que vai provocar uma descompensação aí, tem alterações por aspecto emocional. Nosso intestino é repleto de né, neurotransmissores ali, produz um monte de coisa, hormônios e etc. Então, quando a gente pensa nessa fase da gestação, eu já tenho algumas alterações pela ação hormonal. Quem tem síndrome do intestino irritável costuma sofrer ainda um pouco mais. Então, vale a gente ter um cuidado ainda mais específico nessa fase, melhorar ainda mais a hidratação, ter mais cuidado com alimentos que são potencialmente ruins para você. Eu tenho uma grávida que está agora em acompanhamento comigo, a segunda gestação, agora são gêmeos, e a gente já sabe, ela tem uma síndrome do intestino irritável bem, bem complexa, então a gente já vai direcionando mesmo e costuma piorar na gestação. Então, exige um pouco mais de cuidado para estabilizar. Ó, da minha parte de exercício, eu vou falar que assim, eu vejo que o exercício ele entra muito mais na parte. Voltou. O exercício, para mim, ele entra muito mais na parte anti-inflamatória, porque não vai agir diretamente no intestino, mas eu acredito, Fê, me corrija, por favor, que vai agir muito mais na inflamação como um todo. Então, você estar ali se movimentando com peso adequado, tendo um momento de relaxamento, né, de desestresse, liberando hormônios que geram ali uma diminuição desse quadro inflamatório, né, tira ali as ocitocinas pró-inflamatórias, né, que a gente libera muito ali com ganho de peso. Então, geralmente, o que eu vejo? Mulheres que se exercitam têm um quadro inflamatório um pouco melhor, mais baixinho, se alimentam melhor, dormem melhor, come fibra, come nutrientes que ajudam o intestino, ajuda o corpo, na verdade, ajuda o corpo a desinflamar como um todo. E aí, para mim, é muito mais disso. O exercício ele não vai agir ali, mas ele vai ajudar para mim que eu vejo no todo. Que é a questão de motilidade intestinal. A gente sabe que o exercício ele vai ajudar nessa questão da motilidade. Então, se eu tenho, às vezes, uma propensão maior, quem tem síndrome do intestino irritável, não necessariamente costuma oscilar períodos de diarreia ou de um trânsito intestinal muito acelerado, com períodos que você tem constipação, gases. Então, se eu mantenho uma rotina de exercícios, eu estou contribuindo para poder manter uma estabilização da motilidade intestinal, para que esse padrão não fuja muito. Então, com certeza, ajuda tudo isso que você falou, sem dúvida nenhuma, porque justamente, né, essa sinalização hormonal que acontece para o intestino e que o intestino envia, neurotransmissores também que ele está produzindo, absorvendo ou não, enfim, é muito complexo. A gente sabe que existe, inclusive, um eixo intestino-cérebro. Mas, diretamente, pensando no exercício, tem diversos benefícios, sem dúvida. Eu até falo, tá presa, vai fazer exercício e toma bastante água. Aí depois você senta lá e fica quietinha para ver se não sai. Exato. Básico, gente, muitas vezes o básico feito, que às vezes não é nem bem feito. O básico, às vezes, se não faz. Faça o básico. Começa pelo básico. A gente pensa, eu vou tomar um remédio porque me indicou. Não, não, não. Volta lá no básico.
E aí depois a gente vai sofisticando dentro do que for necessário. Com certeza. Fê, muito obrigada. Acho que foi uma live maravilhosa, trouxe muito conhecimento rico aí para ajudar muitas gestantes Tomara. a serem mais saudáveis e mais ativas, né, gente? Por favor. Então, Com certeza. uma honra. Muito obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço. Estou à disposição sempre. Você me permite fazer um convite também para quem está aqui vendo a gente? Claro. Na semana que vem vai ter uma live minha com a doutora Renata, que é da minha equipe lá da Grandira. A gente vai falar sobre pré-eclâmpsia. A doutora Renata, ela é cardiologista e especialista em saúde da mulher. Então, aproveitar todo mundo que está aqui. Na quinta-feira que vem vai ter uma live, né, lá comigo também. Então, todos convidados para poder participar com a gente. E ó, se vocês quiserem chegar na live da Fê mais informados, eu fiz live já de pré-eclâmpsia e diabetes, viu, gente? Pronto. Já dá É para isso. assistir. E teve a live com o Dr. Arley de doenças, como prevenir doenças gestacionais também. Então, gente, conteúdo é o que mais tem aqui para vocês. Vamos informar, com certeza. Fê, muito obrigada. Ótima noite a todas, bom descanso. Obrigada, viu, Fê? Obrigada, gente. Tchau, tchau. Boa noite.